Ele tirou a centralidade de tudo. Ele, a acusação é inimigo do templo. Para vocês verem como da parte dele não vinha nenhuma ênfase glorificante, geografizante do significado sagrado de nada, porque sagrado não existe para Jesus. Sagrado é uma construção fenomenológica das atribuições do homem aos seus objetos tabu, aos seus objetos totêmicos. É só isso. Não passa disso. O santo é outra coisa. O sagrado o homem faz, o santo é. É o que é de si e não precisa de validação de ninguém. Mas a acusação contra ele é essa. Ele é um sacrílogo, ele é um indivíduo iconoclasta que não dá valor aos ícones do nosso sagrado. Aí, Jesus morre, aonde? Em Jerusalém. O que foi que ele disse sobre isso? Vou para Jerusalém, porque profeta nenhum morre fora de Jerusalém. Jerusalém é um abatedouro de profeta. Então eu vou para lá, porque é hora de morrer, é para Jerusalém. Hora de viver bem, a gente fica na Galiléia. Agora, na hora de morrer, vamos para Jerusalém, porque chegou a hora de morrer. Ele vai, e tão certo quanto Jerusalém é Jerusalém, Jerusalém o mata, o executa. E aí o que você tem? A ordem dele tinha sido descentralizar. Falou aos discípulos, vão por todo o mundo, preguem o evangelho. Começando de Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. A intenção dele é espalhar, é levar. Já não tem mais um centro, não há nada para fazer centrifugação de significado. O significado agora habita o coração, a fé, a esperança. O significado não está numa geografia, está em mim. E ele se torna real na medida em que, sendo verdadeiro em mim, eu espalho como vida em qualquer lugar da terra. Ele disse, vão para o mundo, vão para a vida. E levem isso. Aí você chega a Paulo. E olha só o que Paulo fala de Jerusalém. Antes, deixa eu só dizer que sobre o templo, lá em Ezequiel 47, tem uma profecia que falava de um templo que viria, que nem era aquele construído por Salomão, nem era aquele pequenininho ali de Esdras e Neemias, nem era o templo que Herodes o Grande construiu, porque era um templo que não é construível. É um templo de arquitetura quântica. Você vai lendo e vê que a portinha tem 1 metro por 1 metro. Quando você entra, ele vai crescendo para dentro, crescendo para dentro, crescendo para dentro, crescendo para dentro. Não para de crescer para dentro. E aí ele usa esse texto de Ezequiel 47, falando no que está registrado em João capítulo 7, em Jerusalém, no templo, no grande dia da festa, quando ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ele estava se referindo a Ezequiel 47, como diz Ezequiel 47, do seu interior fluirão rios de água viva, porque se dizia que daquele templo real que viria, mananciais de água viva brotariam para curar. Ele diz, sou eu o templo. Não esperem construção de mais nada. Sou eu e cada um daqueles que creem em mim se torna esse templo que cresce para dentro. Então vamos a Paulo agora. Gálatas, no capítulo 4, onde Paulo diz o que eu faço questão que você preste muita atenção. Olha só, capítulo 4, verso 21. Paulo diz, dizei-me vós,
os que quereis estar sob a lei de Moisés, do Levítico, do templo, dos bezerros, dos bodes, dos sacrifícios, dessa coisa velha, obsoleta, vencida e passada. Vocês aqui, que nem judeus são naturais da Galácia, ficaram impressionados com o que os judeus vieram falar a vocês, relativizaram o significado de Cristo no coração de vocês e estão querendo se tornar agora híbridos. Dizei-me vós, candidatos a híbridos, que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar e o outro da mulher livre, Sara. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Isso já é uma interpretação de Paulo, não tem nada a ver com a história. Estas coisas, ele diz, são alegorias. Ele as via como alegóricas. Porque para ele, a geografia daquilo tudo tinha perdido totalmente a importância. E Jerusalém ainda não tinha sido destruída por Tito no ano 70. Paulo escreveu isso aqui 15 anos antes. Ela estava lá em pé, mas para ele, ela tinha virado só alegoria. Porque estas mulheres, Sara ou Agar, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, à lei de Moisés. Veja como ele está trabalhando com categorias livres, nenhuma linearidade histórica. Ele pega o Monte Sinai e atrela a Agar. A Agar porque foi a mãe de Ismael, que nasceu naquela relação que não era original, do casamento de Abraão com Sara. Vejam que caldo cultural está embolado nisso aqui. Na realidade, é uma exacerbação. Na realidade, é uma afirmação de alguém que tinha concluído que aqueles elementos, aqueles montes, aquelas histórias ilustravam alegoricamente, perfeitamente o estado espiritual do que existia nos dias dele. Essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a Moisés, a lei, que gera para escravidão. E esta é Agar, mãe de Ismael, mãe dos árabes, mas que para Paulo, que não estava pensando naquilo com as categorias politicamente corretas dos nossos tempos, para ele era só uma alegoria, ele não estava brigando politicamente com ninguém, só estava lendo a escritura do Velho Testamento e tentando fazê-la ter um significado maior do que o da narrativa histórica pequena. Então ele alegoriza. E diz, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde, olha como é solto o significado e a aplicação para ele. E corresponde a Jerusalém atual, que ainda estava lá, e que está em escravidão com os seus filhos. Ele não está se referindo à escravidão imposta pelos romanos, ele está se referindo à escravidão espiritual, de Jesus ter vindo para o que era seu, e os seus não terem recebido. Ele está se referindo à cegueira, à loucura, ao entorpecimento, à embriaguez, à burrice crônica do espírito deles. Essa é a escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima, que não tem nada a ver com nenhuma Jerusalém aqui de baixo, essa aqui é a nossa mãe. Se nós somos de Cristo, a gente não está brigando por nenhuma Jerusalém na terra. A nossa mãe é outra, está no céu. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da mulher que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ele está chamando todos os judeus de filhos da escravidão. Está dizendo que eles são tipo Ismael,
é como se tivessem nascido de uma agar complexada e que a Jerusalém histórica não passava de um reino de escravidão e de domínio e de idolatria a si mesma. E diz, vocês olhem para cima, vocês estão livres de todo esse condicionamento amargo, desse culto a uma história louca que só gerou morte, escravidão, medo e devastação. Isso era assim que Paulo via Jerusalém dos dias dele. Aí você diz, bom, mas eu saí de casa para ter uma aulinha de escola dominical sobre genealogias, historinhas. Eu espero que não. É porque esse assunto não acaba nunca no nosso meio. Essa semana, por exemplo, esse senhor, Calígula americano, na iminência de se transformar no Nero, se ele toca fogo em alguma coisa, ele passa de Calígula a Nero na mesma hora, porque Calígula ele já é. 1 ano e pouco de governo, Calígula conseguiu, com 1 ano e pouco ele fez promessas malucas, tentou cumprir todas elas, durou 1 ano e pouco, o negócio começou a cair na cabeça dele. O Nero era o cara dos fatos alternativos. Manda, sendo verdade ou não, sendo mito ou não, manda tocar fogo na cidade e a verdade alternativa é que foram os cristãos. Esta semana, o que aconteceu? Os crentes dos Estados Unidos orgasmaram-se. Aquele bando de crente. Especialmente, não estou falando de presbiteriano, que não entra nessa, graças a Deus. Nem de metodista, que não entra nessa. Nem da maioria dos batistas, porque não se pode mais afirmar isso sobre os batistas de modo geral. Já há muito batista que se tornou dispensacionalista na sua escatologia adotada dos pentecostais. E esse pessoal acredita que Jerusalém é o centro profético de tudo que dizer respeito à volta de Jesus. Se não acontecer algo com Jerusalém, Jesus não volta. Jesus está entupido no meio do caminho. Está Jesus querendo vir, mas não pode, porque tem que derrubar aquelas 2 mesquitas, deflagrar a 3ª Guerra Mundial. Palestino é vira-lata nessa história. Então, nem aí. Só não é verdade na casa deles, porque, sinceramente, se eu tivesse uma propriedade, eu tivesse morado nessa propriedade da minha família durante 100 anos, numa linha do tempo, eu sou o herdeiro, depois eu abandono a propriedade por alguma razão, e volto 400 anos depois, quem quer que esteja lá tem uso capião maior do que o meu direito original. Então, no meio disso tudo, 2000 anos passaram de Jesus para cá. Sempre teve um grupo de judeus que nunca saiu de lá, mas não era uma nação constituída.